O livro do profeta Ezequiel. No primeiro vídeo, nós somos introduzidos a Ezequiel, o sacerdote, e ele está entre os exilados na Babilônia. E ele é confrontado pela impressionante presença da glória de Deus, mas está aparecendo para ele na Babilônia. E então Ezequiel descobre por quê. É por causa da idolatria e da injustiça de Israel que compeliu Deus a abandonar o seu próprio templo. E enquanto ainda há esperança para o futuro, o livro começa a desenvolver a mensagem de julgamento divino de Ezequiel. Primeiro para Israel, e então para as nações ao redor de Israel. E então um momento chave acontece no capítulo 33. Ezequiel recebe um relato que o cerco da Babilônia a Jerusalém terminou, pois a cidade foi derrubada e o templo destruído. As severas palavras de alerta de Ezequiel se tornaram realidade. O exílio foi a catástrofe mais horrenda que aconteceu para Israel, e levantou grandes questões se Deus havia se cansado de Israel de vez. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Deus prometeu que haveria um futuro além do exílio para Israel. E então, o resto do livro é projetado para explorar a visão de esperança de Ezequiel. Primeiro para Israel, depois para as nações, depois para toda a criação. A esperança para Israel começa com Deus prometendo levantar um novo Davi, um futuro rei messiânico, que será o líder que Israel precisa, mas nunca teve. E esse novo Israel que surgirá debaixo do reino desse rei messiânico será um povo transformado. Deus irá lidar com esse problema do coração rebelde, dando novos corações para eles. É como Moisés havia prometido no final do livro de Deuteronômio. Deus disse que ele iria remover os corações endurecidos e enviar o seu espírito para o seu povo, para dar corações novos e macios que possam amar e obedecer a Deus. E essa ideia é desenvolvida na próxima visão estranha. Ezequiel vê um vale imenso, cheio de ossos secos e esqueletos, e Deus diz a ele que essa imagem é uma metáfora para o estado espiritual de Israel. A rebelião deles contra Deus havia resultado em um exílio e numa morte literal de muitas pessoas, mas também era uma morte metafórica da relação da aliança. E Deus diz a Ezequiel que o seu espírito está vindo para trazer seu povo de volta à vida. E então, esse vento vem e faz com que todos esses ossos se levantem, e ele enche-os com o sopro e a vida. E a pele cresce por sobre os ossos, e de repente, Ezequiel vê todos esses novos humanos de pé à sua frente. Agora, essa visão é uma recordação da história da criação dos humanos em Gênesis capítulo 2, onde Deus faz os humanos do pó e do sopro divino. Então Israel e toda a humanidade se rebelaram, resultando em morte. E a única esperança é a de que Deus irá realizar um novo ato de criação e recriar os humanos, de uma forma em que eles possam verdadeiramente viver em um relacionamento de amor com Deus e com uns aos outros. E então, após Deus tratar da maldade que está no coração do seu próprio povo, algumas questões continuam sem resposta, como por exemplo, e todo aquele mal excessivo que continua entre as nações, e como será a futura morada de Deus no templo? E é sobre isso que tratam as duas últimas sessões do livro. Então, primeiro vem os capítulos 38 e 39. Eles prometem a vitória final de Deus sobre o mal das nações, que é personificado nesse governante, de nome Gog, da terra de Magog. Esse nome é derivado de uma genealogia de reinos e terras antigos, do capítulo 10 de Gênesis, e se refere a nações poderosas de um passado distante. Então, Ezequiel seleciona esse antigo nome bíblico como uma imagem de todo e qualquer reino violento. E então, nós descobrimos que Gog se aliou com 7 nações que vêm das 4 direções cardinais. É uma imagem clara que representa todas as nações. E isso também nos ajuda a entender por que Ezequiel descreve Gog com imagens que ele usou previamente no livro, para descrever o rei de Tiro e o rei do Egito, Faraó. Para Ezequiel, Gog é uma amálgama de todas as pessoas mais violentas da Bíblia. Gog é um arquétipo da rebelião humana contra Deus. A história básica desses capítulos é que Gog resiste aos planos de Deus para restaurar o seu povo. E assim como o Faraó, na história do Êxodo, Gog vem para destruir o povo, mas Deus desencadeia sua justiça sobre Gog. E é uma cena confusa que não faz muito sentido literal, se você ler em sequência. Porque primeiro, Gog e seus exércitos são consumidos por um terremoto, mas depois, eles são consumidos pelo fogo. 2 momentos diferentes. E após isso, Deus vem e atinge Gog e seus exércitos nos campos onde eles ficam enterrados por meses. E é claro que essas cenas são cheias de simbolismos e imagens. Ezequiel utilizou todo o seu conjunto de ferramentas poéticas aqui, para descrever como Deus está determinado finalmente a derrotar a maldade humana que tem arruinado seu mundo. E tudo isso para que ele possa pavimentar o caminho para a nova criação. E quando todo o mal é finalmente tratado entre as nações,
A última seção do livro descreve como a presença de Deus irá um dia retornar ao seu povo e ao seu templo para trazer restauração cósmica. Então, primeiro, Ezequiel tem essa longa e elaborada visão de um novo templo e uma nova cidade. Ele recebe esse guia turístico celestial que o mostra o complexo do novo templo, e é muito maior e mais majestoso que o templo de Salomão. Tem um novo altar, novos sacerdotes, todo um novo sistema de adoração. E após esse tour elaborado, a glória de Deus no trono que ele viu na primeira visão retorna e entra no novo templo. Agora, o significado dessas visões do templo tem sido a fonte de debate por muito tempo. Então, alguns leitores cristãos e judeus acreditam que essa visão se cumprirá literalmente um dia, que esses capítulos oferecem o atual diagrama do novo templo que será construído quando o Messias retornar e trazer o reino de Deus. Mas muitos outros leitores judeus e cristãos acham que essa visão, como todas as outras visões de Ezequiel, é cheia de simbolismos. Elas descrevem a realidade da presença de Deus retornando para o seu povo no reino messiânico, mas não necessariamente na forma de um edifício atual. Qualquer que seja a sua escolha, é importante que Ezequiel nunca chame a cidade de Jerusalém, e os capítulos 47 e 48 mostram o porquê. Ezequiel vê esse pequeno córrego fluindo da entrada e dos degraus do templo, e rapidamente se torna esse rio furioso, e flui longe do templo e da cidade rumo ao deserto, para um dos lugares mais desolados do planeta Terra, o Vale do Mar Morto. E o rio deixa para trás um rastro de árvores e vida, e então o Mar Morto é transformado em um mar vivo, que é abundante de plantas e animais. Toda essa imagem vem do Jardim do Éden, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, e nós vemos o quão cósmica a visão de Ezequiel realmente é. Os planos de Deus sempre foram restaurar toda a humanidade e toda a criação de volta à sua presença que dá vida. E então, o livro termina com esse nome da cidade Jardim, o Senhor está lá. E então, as visões de Ezequiel terminam, cheias de esperança para um novo futuro. Novos humanos vivendo em um novo mundo que é animado pelo Espírito de Deus que dá a vida, em um mundo permeado com justiça e o amor de Deus. E é sobre isso que trata o livro de Ezequiel.